Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, nesse momento, somos gratos a Ti por estarmos aqui reunidos na casa da nossa amada irmã Edna. Somos gratos a Ti pela vida da irmã, Pai. Somos gratos porque Tu restaurou a saúde dela. Oh, Papai, muito grato. Abençoe essa casa, a família, os vizinhos. E que a Tua palavra seja ministrada, Pai, conforme aquilo que Tu queres que nós saibamos agora, Papai. Papai, abençoe cada irmão aqui presente. Abre o entendimento, dê esclarecimento, discernimento. Assim também os irmãos que estarão ouvindo, Pai, o áudio hoje. Papai, os irmãos que estão espalhados, que ainda estão para se juntar ao exército, Pai. Nos ajude, Pai, nessa obra, porque sabemos que somente assim nós iremos conseguir. Papai, nós pedimos que Tu, Pai, venha trazer cura. Temos irmãos, Pai, aí que estão espalhados, Pai, que estão acometidos com Covid. Oh, Papai, eles estão nas suas casas, repousando. Pai, restaura a saúde deles. Em nome de Yausha, Papai. Os irmãos que estão enfermos, Pai, com gripes fortes, porque tem surtido um surto. Mas nós repreendemos, ó Pai, todo mal contra os filhos de Yausha. Todo mal, Papai, que venha tentar atrapalhar a obra no seu desenvolvimento. Em nome de Yausha. Em nome de Yausha, Papai. Fortaleça, Pai, os irmãos. Dê saúde, tranquilidade, Pai, para que possamos enfrentar cada dia mais até o momento da nossa ascensão. Papai, que esta noite, Papai, Tu esteja falando aos nossos corações. Que a boca do Teu servo, Pai, seja a Tua boca. Que o falar do Teu servo seja o Teu falar, Papai. Me coloca à Tua disposição. E que Tu fale através dos Teus ministros, através dos Teus servos e servas. E cada dia mais e mais. E assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Gratidão, né, irmãos? Amados irmãos, hoje é que dia? Hoje é 21. 21, né? 21. Então, nós vamos dar início aqui. É tanta coisa que o Pai vai nos mostrando, irmãos. E a gente vai com calma, né? Com muita cautela. Vamos abrir aqui em Levítico. Inicialmente 19. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Muito importante e séria. Nós, irmãos, nós entendemos quem nós somos. Nós somos o quê? Seres celestiais. E eu falo assim para os irmãos. A condição de servir no templo é uma condição de que devem estar o quê? Em crescimento diário. Não adianta falar assim, eu vou estudar hoje uma vez por semana e pronto. Não. A gente vê muitos irmãos entrando no meu particular, irmãos hoje, né, por mais que esteja novo no nosso meio, mas é ensino que vem de Sardes, né? Perguntando assim, o Emanuel é Yausha ou é o Antimachia? O Emanuel é Yausha ou Antimachia? Aí você fala assim, vem de Sardes esse alimento. Então você vê que os irmãos, sabe? Aí você vê irmãos no grupo, eu vi hoje estudos e lives, vindo para cá, para reunião, aí
A irmã ainda não estava entendendo a condição dos filhos de Mical. Mical é o quinto, o sexto e também o sétimo. Uai, como assim? Aí vê que está embolando. Por quê? Por que isso? Porque os irmãos não estão se dedicando. Por não estar se dedicando, vão ficar o quê? Perdidos e desorientados, né? E assim, é bom os irmãos perguntarem, viu, irmãos? Ativar o grupo, perguntar, falar, para a gente conseguir entender o que os irmãos estão ficando esclarecidos ou não. Porque você vê que a palavra não está sendo mais fácil de entender, não. Para ela, eu vi que ela disse que trabalha desde irmão, funcionamento de pensamento, fala em trabalho material. Porque a palavra fala assim, olha, que nós devemos estar em oração, né? Aí fala assim, orando em todo tempo. Como é que você fica orando em todo tempo? Isso, está a mente ligada, né? Tem que entender que o Espírito, ele está ligado ao nosso espírito, o espírito de Al está ligado ao nosso espírito, e por conta disso nós conseguimos falar a língua dos anjos. Qual que é a língua dos anjos? É a língua dos hebreus. É a língua que fala o mesmo dialeto. Ele fala as mesmas coisas, eles têm o mesmo entendimento. São unânimes. Mas para isso eu tenho que estar alimentando a minha área espiritual. Como é que eu alimento a minha área espiritual? Eu alimento a minha área espiritual dedicando na palavra. Eu estou no carro, eu estou em silêncio, mas eu estou meditando, eu estou orando, eu estou invocando. Por quê? Ali eu estou fazendo com que o meu espírito permaneça forte. Porque nesse mundo a gente vê tanta coisa, irmãos, que nos faz às vezes perder o foco do principal. Então eu falo para os irmãos isso, esse detalhe, para que os irmãos passem a entender que Satanás ele não está brincando de ser Satanás, não. Inclusive ele está sentado no trono. Está sentado no trono. Irmã Julie, por que Satanás está sentado no trono? Nos palácios de marfim? Ou ele está no templo? Isso. Aí, por que ele está sentado no trono, irmã? Subiu acima das nuvens e queria ser semelhante ao Altíssimo. Queria ser semelhante ao Altíssimo. Quem é esse Altíssimo, irmã Julie? E ao forte e valente. Exatamente. Fazendo link com Apocalipse 14:14 e Isaías 14:14. Nós já vimos isso. Só que nós vamos ver isso de novo, só que com um detalhe específico que o pai, hoje ouvindo, ruminando, já pela segunda vez o áudio de quarta-feira, ouvindo, eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso, Satanás é muito sujo. A gente vai ver isso. Nós vamos ver um pouco do contexto da história, de como Satanás começou a agir lá em cima. Tá? Nós vamos ver isso. Inclusive, entendendo um pouco sobre a escada de Jacó, né? A escada de Jacó é bem interessante, os anjos subindo e descendo, né? É bem interessante isso. Mas, vamos abrir Levítico 19, versículo... deixa eu ver aqui. Versículo 34. Levítico 19, versículo 34. Todos encontraram? Hã? 188. Diz assim, preciso todos encontrem. Todos encontraram? Diz assim, o estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota. Ó, isso aqui é lei. O estrangeiro que habita convosco será para vós um compatriota. E tu amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Eu sou Ial, vosso Ial. 34, irmão. Achou aí, irmão? 34, o versículo 34 está no cantinho da folha, no meio da folha. Vamos ler de novo. Eu preciso que o irmão preste atenção nisso aqui, porque é um detalhe importantíssimo. Porque a lei especifica. Irmã Débora, 2 mandamentos foram aplicados na lei. O mandamento de Ial. Quais são eles? Todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Que próximo é esse? A próxima pessoa, né?
O irmão você já ama. É. O estrangeiro, né? Ah, agora a gente está entendendo o que ele está querendo dizer. O estrangeiro. Ele está querendo dizer aqueles que não fazem parte da herança de Ial, mas vão fazer parte. Então amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Ial amou o próximo. Ial amou os filhos de Adão. Porque o próximo está dizendo mais próximo, quer dizer, seria o vizinho de um país para o outro, seria o estrangeiro. É, o estrangeiro que habita convosco, né? Por quê? Porque a gente tem a condição aqui das servas, são filhos de Adão. Os filhos adotivos são esses o quê? Estrangeiro. Ou eles moravam lá em cima no céu como seres celestiais? Não. Eles passaram, vão passar a morar. Se tornam ter compatriota. Compatriota. Esqueci. Isso. Então vamos abrir, presta atenção, irmãos. Vamos abrir lá em Isaías, mas deixa aí em Levítico, tá? Vamos lá em Isaías, só para a gente dar uma introdução inicial. Isaías, capítulo... Deixa eu ver aqui qual que é. Me veio na memória agora. É 14. 14. Vou deixar marcado. 1275. Mas não é Isaías 14, 14 não. É Isaías 14, 1. 1275. Contrário, irmãos? Contrário? Isaías 14, 1. Diz assim: com efeito, Ial mostrará compaixão para com Jacó. Ele voltará a escolher a Israel. Por que voltará a escolher? Porque antes não tinha escolhido, não. É porque eles foram desobedientes durante muito tempo. Então a promessa é que vai voltar a escolher Israel. Apocalipse capítulo 7, o anjo selando as 12 tribos de Israel. Por que selando? Porque vai servir no templo. Ok? Por isso que vai voltar a escolher Israel. Tá? Estabelecê-lo-ás em seu território. O estrangeiro se unirá a eles, fazendo parte da casa de Jacó. Viu? O estrangeiro se unirá a eles, fazendo parte da casa de Jacó. O que está falando aqui? Está falando que o quê? Os filhos de Adão vão se unir aos filhos de Alxa. Ok? O estrangeiro não pertence à terra, não pertence às partes celestiais, eles vão passar a pertencer. Por que vai se unir a eles? Porque precisa compor o número de 144 mil, que foi o quê? Tirado. Foi desfalcado. A palavra certa é desfalcado. Então não tem mais o número correto. Desde quando aqueles anjos lá perderam a primazia e a gente viu que o exército ficou desfalcado, aí o exército desce e vai após outro de novo, como foi lá em cima, aí a gente sabe de tudo isso, né? Então a gente entendeu isso aqui. Agora vamos voltar lá em Levítico. Mas deixa Isaías aí 14 já marcado também, que a gente vai voltar nele depois. Vamos lá, Levítico. Levítico 19. Fica com a Bíblia marcada, né? A gente vai precisar ficar indo e voltando. Levítico 19. Versículo 34. Diz assim: o estrangeiro que habita convosco será para vós como compatriota. Compatriota. E tu amarás como a ti mesmo. Agora você entende. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Ial vosso Ial. Ok? Vamos lá em Efésios 2. Deixa aqui marcado. E precisa ter esclarecimento bem desses detalhes. Efésios 2. 2040. 2041.
A partir do versículo 11, tá? 2:11. Uhum. Diz assim: por isso, vós que antes éreis gentios na carne e eras chamados de incircunciso, encontrou aí, irmão? 2:11. Efésios 2:11. Hã? 2041. Não tô mesmo. Achou aí? 2:11. Vamos lá. Por isso, vós que antes erais gentios na carne e erais chamados de incircuncisos pelos que se acham circuncidados, em virtude de operação manual na sua carne, lembrai-vos de que naquele tempo estavam, né, no caso, estáveis sem o Machia, excluído da cidadania em Israel. Está vendo que estavam excluídos, gentios? Excluídos das cidadanias. Estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem alma no mundo. Mas agora, em Machia e Alcha, agora no ungido e Alcha, você viu que colocou de trás para frente aí? No ungido e Alcha, vós que outrora estavas longe, fostes trazidos para perto pelo sangue do Machia, né? De Alcha, ok? Agora vamos aqui, ó, versículo 15. Versículo 15, esse pedacinho aí é acréscimo, tá? Eu vou ler a linha de baixo. A fim de criar em si mesmo um só homem. Achou aí? A fim de criar em si mesmo um só homem, estabelecendo a paz e de reconciliar ambos com Ial, em um só corpo por meio do madeiro, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, nós, ialdins e gentios, num só Espírito, tá vendo que em maiúsculo? Num só Espírito, temos acesso ao Pai. Aqui ele fala qual Pai? E ao soberano ou e ao forte e valente e ao Filho? E ao Filho. E ao Filho. Por que e ao Filho? Porque aqui a gente sabe muito bem esclarecido, de que Ial estava já na luz, Ial, que se tornou Ial Filho, estava já na luz inacessível. Né? Então, pois por meio dele, nós ialdins e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Ok? Por quê? Porque aqui atrás a gente vê que ele está mostrando de quem que ele está falando, de ungido. Ungido Machia. Ungido Machia. Machia ungido, Machia e Alcha. Tá vendo? São detalhes que só vai entender quem já entendeu quem é Yalcha, quem é Mical, quem é Yalcha e é Yalfilho. Ok? Então tá. Aí diz assim, versículo 19. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios. Adventícios é o mesmo que forasteiros, né? Separados e tal. Portanto, já não sois mais estrangeiros, né? E o que? Forasteiros, mas concidadãos dos santos. Olha, dos santos, viu? E membros da família de Ial. Viu que lindo isso aqui? Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando que na condição dele ele se tornou um ser celestial, mas na condição dos gentios, ele estava trazendo eles para perto, falando que vocês agora vão ter direito a acessar a condição daquele que tem a promessa, a condição daqueles que por eles foram feita a promessa. Ou seja, falando assim, olha, de Jacó eu tirei a minha herança, não é assim que é falado? Que Jacó é esse que está tirando a herança? As 12 tribos de Israel. Ele separou um grupinho para ele, para Ial. E o que a gente entendeu ser quem? O dízimo dos dízimos. Ok? Separado para Ial, para servir dentro do templo. É de Ial, ninguém mexe, ninguém toca. E quem administra os dízimos dos dízimos é somente uma pessoa. Quem, irmã Isalino? Ial Shemical. E ele é o quê? Não. Nessa condição de mexer no dízimo, ele é o quê?
Ele é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Os sacerdotes recebiam os dízimos e entregavam o dízimo dos dízimos para o sumo sacerdote. Tremendo, né? Aqui ficou claro. Então o apóstolo Paulo está falando que está pegando esse e está colocando a família ideal. Agora a gente entende a condição dos 144 mil. Os filhos adotivos, os filhos das servas, se tornando filho, tomando parte na herança e se tornando o quê? Parte da família ideal, porque a família ideal está desfalcada. Viu que é tremendo? A palavra toda ela conecta, ela conversa. Por isso que quando ele fala assim, ó, a Yal-Shalom terrena é escravo, mas a Yal-Shalom celestial, ela é a livre. E essa é a nossa mãe, a família aí. A Yal-Shalom celestial, a mãe. Ok? Tá falando de quem? Quando fala da mãe, tá falando de quem, irmão Elbert? A mãe Yal-Shalom. Quem que é a mãe Yal-Shalom? Hã? 141, Filadélfia. É, quem mais? Quem mais? A representação. Quem é a representação? Filadélfia, os filhos. Quem é a representação da mãe? Vamos falar assim, Sara? Raquel. Sara. Não, vamos falar Sara. Cada promessa. Sara celestial. E tem Isaac celestial. Quem que é a esposa celestial? Esmina e Filadélfia. Esposa é composto por duas esposas. O casamento é composto por duas esposas aqui. Por duas eras, que é uma esposa. Esmina e Filadélfia. Essas são as esposas. Casam. Está claro, irmãos? Então tá. Então, a família. Vocês estão fazendo parte agora da família. Nós que somos a esposa, a mãe, vocês agora são parte da nossa família. Eu, apóstolo Paulo, estou casando com Machia. A era de Esmina é ouro, a era de Filadélfia é ouro. Casam com Machia. Aí a gente vê aquela esposa, a mulher que está entrando com o quê? Com a prata encrostada ali, não é? Aonde que está isso? Salmos 45? Salmo 45. Vocês estão entendendo? A gente está indo bem devagar. Porque quando o irmão trouxe na quarta-feira sobre a igreja, a gente vê a representação da igreja ali, que é quem? Babilônia. A representação nos dias atuais. A Babilônia que fala assim, olha, você, mulher, não se veste, né? Com pérolas, joias, né? Que se cale, né? Na congregação. Mas está falando de quê? Está falando da mulher física? Não, ele está falando da condição. Ele está falando da condição de quê? De igreja. De igreja espiritual. Entendeu? Por quê? Porque a igreja, ela deveria ser a Eva verdadeira. Porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu queria que vocês, né? Eu queria que vocês o quê? Apresentados como uma esposa o quê? Virgem pura. Os 144 mil é o quê? Virgens. Né? Porque não foram após a igreja desta terra, Babilônia. São puros. Aí a gente lembra a condição de quando Davi foi comer ali o pão, ali, e o sacerdote foi entregar para ele, o sacerdote falou o que para ele? Você e seus homens estão o quê? Santificados, puros, estão fora da contaminação, livres da prostituição, livre de mulher, não entrou em ato sexual, não entrou não. Então vocês podem participar aqui dentro para comer o pão. Por quê, irmão? A gente tem que lembrar, esposa é uma coisa, filho é outra, ok? Então tá. Então está sendo agregado na esposa o quê? Os servos, que tudo se constitui como filhos. E quando a gente lembra de Abraão, irmã Edna, Abraão, ele mandou Isaac e mandou o seu servo Eli buscar quem? A esposa para quem? Para Isaac. Buscar a esposa lá, buscar a esposa, foi buscar. Eliezer é a representação de quem? De
Mical. Que em Apocalipse 7, ele está vindo o quê? Buscar a esposa, irmãos. Acorda. Buscar a esposa e preparar. Buscar a esposa. Vai marcar, né? Ele e os seus enviados que vieram com ele. Os labaredas de fogo. Ministro labaredas de fogo. E aí Eliezer, inclusive, a irmã lembrou, muito bem lembrado, Eliezer ele não foi sozinho, foi ele e os seus o quê? Comandados, né? E foi com ele, porque ele era o servo mor. Uma comitiva, né? Ele era o servo mor da casa de Abraão, o servo mais velho. A palavra fala que ele era o servo mais velho da casa. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele foi lá buscar a esposa. E buscou. E preparou, né? E quem que é essa esposa que ele buscou? Raquel. Rebeca. Rebeca. E é a representação de quem? Rebeca é a representação de quem? Hã? Filadélfia e Esmirna. Ok? Filadélfia e Esmirna. E tem suas servas. Mas a serva é serva? Não, a serva é filho. Porque concubina colocou ali Jacó, que gerou o filho na concubina, se torna o quê? Parte, herdeiro da herança. Então, filho é uma coisa, esposa é outra. Filho é uma coisa, esposa é outra. Fechou? 3 grupos. 24 anciãos, esposa e os filhos. Os filhos é todo o conjunto. Agora está ficando nítido para nós. A posição de Yahshua nessa história, irmãos, Yahshua que se tornou Yahweh filho, é bem maravilhosa. Por que Yahweh filho se tornou Yahshua Yahweh filho? Irmão Israelino. Porque ele foi guerreiro, ele foi valente. É só por isso, irmão? O nome dele é Yahweh forte e valente, né? Porque ele Hã? foi um instrumento de salvação que dele. ele teve aqui na terra e o sacrifício que ele fez. É isso. É o sacrifício, né? É isso. Depois de Dentre sofrer todas as valentias dele, o foi sacrifício a ali, maior de todas. após o sacrifício ali do madeiro, está aonde? Está em Filipenses, né? Filipenses 2, 2:9. Leia para nós, irmão Helder lembrou. Então leia para nós, irmão Helder. O irmão lembrou muito bem lembrado. Filipenses é antes de Colossenses, viu, irmão? Vamos pegar do 6, viu, irmão? Página 2049. Uhum. Deixar o irmão ler. Voz de trombeta, hein, irmão? Vozinha na hora que você está invocando. Qual é o número? 2:9. Tadinho do irmão, olha lá. Ele, Tadinho. estando na forma de Yahweh, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. Não, Ele tá em minúsculo. não. Não. Versículo 6. Ele, estando na forma de Yahweh, não usou de seu direito de ser tratado como Yahweh. Aqui tá em minúsculo. É, eu entendi. Mas é porque aqui é que ele fala assim, né? Deus na condição de falar assim, de um ser superior. Tá? Ele não quis ser tratado como ser superior, mas aqui é não ser tratado como Yahweh. Tá bom? Desculpa. É, tu preocupa não. Ele, estando na forma de Yahweh, não usou de seu direito de ser tratado como Yahweh, mas se despojou, tomando a forma de homem, Na forma de escravo, escravo. tornando-se semelhante aos homens. Que homens que ele está se tornando semelhante, irmão? Que se tornou semelhantes? Ele se tornou semelhante É, aos terrenos. os terrenos. Isso, continua. E reconhecido em seu aspecto como um homem,
E reconhecido seu aspecto como Homem. porque não era um ser celestial, era um homem. Então não tem como andar sobre as águas. Tem? Tem não. Irmã Edna encontrou, irmã? Hã? Encontrou? Então vai, versículo 5, versículo 8. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sob madeiro. Por isso Yahweh soberanamente o elevou e conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre. Agora para aí. A fim de que ao nome de Yahshua. Não é a fim de que o nome de Yahshua. É diferente. E eu quero que os irmãos entendam isso para saber explicar. Irmão, presta atenção que vocês precisam saber explicar quando esses falsos ialdins, eles querem combater essa passagem aqui, ó. Um veio querer falar comigo aqui, ó. Eu falei com ele assim, olha. Então, se você fala que é a fim de que o nome de Yahshua fosse sobreexaltado acima de tudo, eu te pergunto, por que então ele já não tinha sido sobreexaltado com esse nome no dia que ele nasceu? Eu perguntei para ele. Porque quando ele nasceu, ele não tinha sofrido ainda a morte no madeiro. Ele tinha acabado de nascer e recebeu o nome de Yahshua. Se ele recebeu o nome de Yahshua quando acabou de nascer, aqui fala que depois da morte no madeiro. Então, pera lá. Então, para que ele nasceu com o nome de Yahshua, sendo que aqui fala depois da morte no madeiro, ele foi sobreexaltado e lhe foi conferido o nome acima? Aí não sabe explicar. Mas por que entra nisso aqui, ó? A fim de que ao nome, não a fim de que o nome de Yahshua seja exaltado. Você está entendendo? Então, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre. Por quê? Faz um link com o quê? Faz um link com a carta de Filadélfia. Farei com que os que se dizem aldins e não são, farei que venham e se prostrem aos teus pés. Por quê? Vão se dobrar. Dobrar para adorar? Não. A dobrar para reverenciar aquele que recebeu o nome de Yahshua. Ok? Então, é esse nome. Aí continua, irmão, versículo 10 de novo. A adoração não é a pessoa, mas sim o nome que ela... O nome, mas não é adoração, é reverência. E dobrar o É joelho reverência. significa adorar. Dobrar o joelho não significa adorar, submissão. A reverência. Reverência. É. A fim de que ao nome de Yahshua todos os joelhos se dobrem, nos céus, sobre a terra e sobre a terra. Agora, irmãos, não precisa ler mais. Agora não precisa ler mais. Presta atenção nisso aqui. Grifa assim, ó. A fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre. Marca assim, ó. Se dobre. Marca aí. Se dobre. Marca aí. Se dobre. Marca aí. Se dobre. Presta atenção. Nos céus, sobre a terra e sob a terra. Abaixo. Vocês estão vendo que é tudo. Total. Total. Porque aqui é Yahweh. Ele se torna leão. Ok? Mas agora marque isso aqui, ó. Se dobre. Marcou? Então tá. Vamos lá na passagem de Lucas. No momento de quê? Da tentação. Agora nós vamos começar a falar do nosso inimigo. Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Céu, 4:1. sobre a terra e a terra. Sob a terra. Não, mas já estou no céu lá. No céu, É lá. na terra, sob a terra, não é sobre. Não está querendo dizer assim, tipo assim, Sobre é em cima.
Sob é abaixo. Sob é abaixo. Então, assim, na parte que você entender, assim, no mundo, no lugar inacessível, no celeste era ali e a terra aqui? Não, né? Não, é no céu. Não, na luz inacessível não. No céu é Ninguém não. Não, lá Luz tá inacessível, não. Celeste, Os céus, todos os seres dos céus. Da terra e sob a terra. debaixo dela. Sobre a terra. Fala águas. Por quê? Lembra de Gênesis? A água limpa mais baixo. Abaixo É. abaixo das águas, Isso. As águas, tudo. É. Aqui os animais também. Tudo, tudo. É tudo. Tá bom? Animais também falam. Mas é isso, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Moço não se prostra, não. Sim, mas quando eles. Irmão, Mas morto tá morto. Hein? Não, irmã, irmão, Ah, não, sim. a minha mente é que Eu entendi. sob a terra, tá falando dos animais. Abaixo da terra, que seria o inferno, antigamente. Não. Hoje você virou agora nas águas. O irmão falou aqui, ó. Antigamente a denominação falava o inferno, né? Não. Aí por isso que antigamente Não é não, irmão. Aí tá falando Que a Constituição, ó. dos animais. A terra era sem. Presta atenção, irmãos. A terra era sem forma e vazia. Não é? Aí fez o quê? Só água. Era só água. Não era só água? Aí começou a ter o quê? Separação. Separação, né? Não foi? Quando Moisés colocou o cajado ali para abrir o mar vermelho, ali é a representação do quê? Do Gênesis. A separação de águas de terra. Ok? Que a porção fosse seca. Lembrando que algumas traduções, quando fala ali das águas, fala de trevas, algumas traduções. Era trevas, abismo, por causa das águas, ok? Vamos voltar aqui de novo. Mas lembre o seguinte, se dobre. Vamos lá. Versículo 1. Vamos pegar o início. Lucas 4, 1. E Alcha, pleno do Espírito de Ial, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito. Como assim, irmãos? Ialcha, pleno do Espírito, voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito. Como assim? Ele tinha um certo espírito de alma, É, mas era conduzido por Micael. lembra disso. Ialcha estava aqui na condição terrena. Ele esvaziou-se da sua condição. Lembra que nós lemos, Filipenses? Esvaziou-se de tudo. Ele não foi conduzido. Ele foi conduzido por Micael. E o Espírito, porque ele alimentava o Espírito, como nós falamos no início. Alimentando o Espírito, santidade. Ialcha, pleno do Espírito de Ial, voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito. O Espírito saiu dele, aqui vem cá, vou te conduzir. É isso que a denominação fala, Espírito Santo, vai lá, vem cá, vou te conduzir. Não, aqui, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Nesse momento aqui, conforme Levítico 16:32, Ialcha não estava na condição de sacerdote nem de rei, porque ele é Melquisedeque. Ele estava na condição de homem, por isso ele abaixou-se, tornando-se menor do que os anjos. Isso está em Hebreus. Menor do que os anjos. Tomando ali forma de homem, um homem natural, comum. Mas e a glória dele? Ficou com quem? Com Micael, por isso que eu falo. cara. Exato. Aí, Conduziu ele até lá e como Micael era o filho primogênito, é o filho primogênito, não era não? É o filho primogênito, ele o quê? No lugar do seu pai, ele recebe o vestimento, a vestimenta e a investidura. A vestimenta, as roupas. As roupas estavam com sangue ali, irmão? Irmão, não, por que não? Porque ainda não foi em madeira. Não tinha sido no madeiro. Por isso que ainda não era a condição de dar para ele o poder. Isso. Ok? Era simplesmente a condição dele exercer a função, a autoridade, temporariamente. Ele era o regente. Por que ele era regente, irmão Helder, já que você falou? Por que era regente? Ele estava ocupando. Fala alto, irmão. Ele estava ocupando o lugar do pai dele. Estava ocupando o lugar?
Ele ocupa o lugar do pai? Não, ele estava tomando conta do lugar do pai. Tomando conta, guardando. Isso. E como regente, porque ele falava pelo rei. Isso. Ou seja, Levítico 16:32. A lei também se cumpre. O pai está ausente, o filho tem que fazer no lugar do pai. Por um momento, até o pai voltar. Isso aí chama transitório, né? É um momento ali rápido. Então, nesse momento, a tradução seria: Yausha, pleno do espírito de Al, porque alimentava-se, né, das coisas do alto. E quando fala pleno do espírito, ali você vê os anjos tudo ao redor. Mas nesse momento não, mas ele estava cheio do espírito. Voltou-se do Jordão e era conduzido pelo espírito. E era conduzido pelo seu filho. Tipo assim, o filho dele levou até ali, depois, agora deixando ele sair. Porque Aí fala assim, ó, foi conduzido para lá, porque agora, papai, eu vou deixar você aqui e você vai ter que enfrentar a sua situação como homem, né? E nem só Mical, estava Mical junto com Os anjos. Aí os anjos se afastam. E eu imagino que é um momento difícil, né? Porque você quer fazer alguma coisa pelo seu pai, você não pode. É necessário. E aquele momento assim, se ele se dobrar, nós estamos perdidos. Nossa, você vê que Se ele se dobrar. É por isso ir ao forte e valente. Porque se ele se dobrar, primeiro ele foi posto num teste. De quanto tempo foi o teste dele, irmão Elbert? 40 dias. 40 dias. Só 40 dias? E 40 noites. 40 noites. 40 dias e 40 Quando ele noites. fala assim, ele voltou do Jordão, quando ele foi... Não vou entrar nesse detalhe, porque tem uma parte da imersão aí que a gente ainda está estudando. Ó, ele voltou do Jordão, ali, aí ele estava cheio do Espírito, porque o Espírito tinha repousado sobre ele, a voz, agora eu lembrei onde você quis dizer. Aí a voz veio sobre ele falando o quê? Esse é meu filho amado, hoje te gerei, né? Nele, como é que foi a minha prazo, não, né? Nele eu me comprazo, não é evangelho anátema, não. Esse é meu filho amado, hoje te gerei, se cumprindo o que está em Salmos o quê? Salmos 2? Salmos 2, é isso? É Salmos 2 ou é Salmos... Acho que é Salmos 2. Esse é meu filho amado, hoje te gerei. Entendeu? Pleno do Espírito. Agora vamos lá. Yausha, pleno do Espírito de Al, voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Salmos 2:7, né? 2:7. Aí fala, durante 40 dias, tentado pelo diabo. Então, durante 40 dias, ele estava sendo tentado pelo diabo. Viu como que é difícil, irmão? Aí ele fala, nada comeu nesses dias, e passando esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Al, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Yausha, está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para o mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra. Viu o poder aqui do diabo de poder pegar alguém e arrebatar para um outro lugar? Viu aqui? O diabo, levando para o mais alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos da terra e disse-lhe, presta atenção, levando para o lugar mais alto do templo, levando para o lugar mais alto do templo, levando para o lugar mais alto do templo. Ele mostrou todos os reinos, inclusive o que estava na administração dele, que ele queria estar, porque ali ainda não estava ainda não. Ali não estava ainda não. Por quê? Porque Yausha Mical estava ali, cuidando. Ainda não estava não. É esse tempo que os irmãos têm que entender. Não estava ali não. Ele queria pegar oficialmente. Ele estava dando sinais do que ele iria fazer. Ele estava falando assim, olha, eu vou te levar para o lugar mais alto do templo. Tá vendo? Tudo isso aqui foi me dado. Eu dou a quem eu quiser. Aí ele pagando, perdoando dívidas.
como se dissesse assim, ó, tudo isso Ah, aqui- olha o plano dele já acontecendo aqui. Ele já tinha arquitetado tudo. Ele mentia, ele mentirou. Ele é Não era- mentiroso. Ele não era. Ele não é. Não é. Ali, na Sim. terra, já tinha sido entregue. Mas ele não estava falando daqui. Ele já está intencionando no que Ele estava querer falar. intencionando lá em cima. Por isso ele levou para o mais alto, mais alto, mais alto. Lugar mais alto. Não é difícil, irmão. Ou melhor dizendo, não é fácil, irmão. Aí fala. O diabo, levando para o mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória. Olha ele querendo dar poder. Marca aí ele querendo dar poder. Eu preciso que os irmãos marquem isso, porque isso aqui é tudo o plano organizado de Satanás. E muito bem organizado, viu, irmão? Muito bem organizado. Com a glória desses reinos. Porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Olha ele querendo se passar por Iau e falar assim: Não era nem adorar, acima de você só vai ter eu, mas tudo isso aqui eu vou te dar. Porque foi a condição de José. Acima de José só tinha quem? O faraó. Mas ele é a representação de Iausha. É Iausha? Mical. Né? E Iausha e Iau filho. Ok? Acima dele só Iausha e Iau filho. Ok? Era a representação de faraó. Mas viu que Satanás querendo imitar, falando com ele: se prostra, porque acima de você só vai ter eu. E do outro lado os filhos: não, pai, não faz isso não. Não, pai, não se prostra não, pai. E a gente intercedendo, mas não tinha como fazer nada. Só interceder. Só intercedendo. Que angústia, irmãos. Que angústia. Nossa, eu queria tomar um lugar que ia ser. Se ali, irmão, acontecesse aquilo, já era. Aí não ia se cumprir a passagem que fala que é o nome. O nosso único Aí, aqui ó, Proste. aí não iria se cumprir essa passagem aqui, irmã, foi exato. Irmão, Não ia se vem aqui. Agora aqui está aqui há 40 dias. E por que não houve noite? Está mostrando noite aqui não. Está escrito noite aí? Calma aí, irmão. Vamos voltar aqui. Vai lá, vai Por lá. isso que falou assim, ó, essa parte aqui, ó, de falar assim, ó, porque senão não iria se cumprir para que o nome de Iau, todo joelho se para que o nome de Iausha, todo joelho iria se dobrar. Porque era o nome que era o segredo. Era o nome que era o segredo. Presta atenção. Era o nome que era o segredo. Quem está com o nome de Iausha, o restante se prostra. Tá escrito lá. O segredo é o nome. se acha se prostra bastante. Se o próprio Iausha, que tinha lá no céu o nome de Iausha, ele se prostra, Não, Aí pronto. faz sentido. muito pelo contrário. O nome ia continuar tendo o seu sentido. Mas a favor de quem? De Satanás. Satanás. Ele iria tomar autoridade do nome de Iausha. Se ele toma autoridade do nome de Iausha, acabou. Porque aquele que tem o nome de Iausha, irmãos, acabou. Ele se sentiu assim. Só que aqui foi o primeiro plano dele. Mas ele sabia que iria conquistar esse plano. Ele sabia que não ia dar, irmãos. Ele sabia, porque ele conhecia, mas ele tentou. Tipo assim, né? O não eu já tenho. Porque ele já fez isso com os outros. Ele achou que com ele ia... Mas aqui já era um plano. Por quê? Ele pega Iausha e leva lá em cima, pro mais alto. Iausha estava com a memória das coisas celestiais? Não. Ele pegou ele, colocou lá em cima e falou assim: tá vendo? Eu vou subir na mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Era Era o plano dele. Era o plano dele. Desde o início. Isaías 14:14. Lucas 4. Irmão, Irei subir até a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo.
Ele fala desse jeito. Nós vamos chegar lá. Eu sei que você vai falar e não fala. Ele fala desse jeito. Eu vi sua boca falando a coisa, mas não fala agora. Nós vamos chegar lá. Aí, então, Nós vamos chegar lá. Calma aí, que Quando fala senão... desse zen, vendo essa celestial, fitação do deserto, né? Aham. A gente consegue imaginar Espera aí, irmãos. sentir a alegria dos filhos quando o papai chega. É. Em Oxalã, né? É. Abrir os portais celestiais. É. Quem foi o rei da glória. Irmã. Essa é a alegria. Vencedor, né? É. Nossa, maravilhoso. É essa a alegria, irmã. É essa a alegria. Porque falar assim, o papai suportou. Ele suportou por nós. É muito pode ser forte. esse, desse E ele foi zen, tentado Muito no forte. poder. o reino celestial. Foi tentado no poder, porque ele não O tinha. que o homem hoje deseja É. é poder. Agora vamos voltar aqui, ó. Desse zen, quer dizer, que ele Ele ser tinha É, porque ele celestial levou. e terreno. Ele queria falar de tudo. Tinha autoridade. Daria, É. daria. Ele queria falar assim, porque se acontece, ele poderia conquistar. Se ele que é o Criador se É. dobra ali, né? Ali ele não poderia subir no lugar mais alto? Por que que nesse exato momento que Satanás falou assim, olha, eu vou te levar aqui para o lugar mais alto? Mas por que que ele não foi lá em cima, nas partes celestiais, mostrar Yahusha lá em cima? Nos palácios de Marfim? Por que não? Vai ter a memória dele. Não. Por Porque quê? o Mikau e o Mikau estavam. Porque Yahusha Mikau estava no controle. E aí, Ok? e aí, E Yahusha Mikau estava no controle. Ele não tinha como falar. Mas ele fez um simbolismo. Vou te colocar aqui no cume do templo. Para te mostrar todos esses reinos da terra. Era só um exemplo que ele iria fazer. Ele estava mandando uma mensagem para Mikau e Yahusha. Eu vou subir aí, viu? Eu estou subindo aí. E se seu pai se prostrar aqui, acabou o seu reino. É tipo assim, né, irmão? É uma briga, irmãos, é uma briga. Lembra-se de uma coisa, presta atenção. Yahusha Satanás bate de frente com quem? Yahusha, que é Yahweh forte. Só que Yahweh forte? Não, Yahusha. Ele estava indo na condição de Yahusha. Yahusha. Ele bate de frente. O Antimachia bate de frente com Mikau. Nessa condição aqui, o Antimachia é balela para Yahusha aqui. Então quem está batendo de frente? Mikau com Yahusha com Satanás. Só que esse Yahusha aqui era quem? Mikau, que estava com as vestes de quê? De sumo sacerdote de seu pai e também como regente. Ele estava na condição de Melquisedeque. Porque conforme Hebreus capítulo 7, que está escrito assim, é assim que se assemelha ao filho de Al, Melquisedeque. Ok? Assim que se assemelha. Aquele que sentar no trono como rei e também ser sumo sacerdote, é assim que se assemelha ao Melquisedeque. Isso que Hebreus está falando. Quem assenta no trono, nos palácios de Marfim, ele pode ser rei e também sumo sacerdote. Porque essa é a lei de Melquisedeque, é a prescrição, lei prescrita. Lei de Melquisedeque diz, aquele que senta no trono, no palácio de Marfim, pode ser rei e pode ser sumo sacerdote. É isso que está falando. Porque ele tem o manto e a túnica. Exato. Mas ainda não estava embebida de sangue. Não. Então ele só foi lá para exercer a função no lugar do seu pai. Mas já estava nessa condição como o quê? Yahusha. Com o manto, com a túnica, ele já podia falar como Yahusha. Por quê? Como sumo sacerdote e como regente. Fala pelo rei. Ok? Ficou claro? Então Satanás não pode ir lá em cima e mostrar a Yahusha homem essa condição. Primeiro que Yahusha estava na condição de homem. E segundo que era uma tentação. Mas ele fez o simbolismo. E nesse simbolismo, Satanás na sutileza, ele manda uma mensagem para Yahusha Mikau. Eu estou subindo. É isso que ele está falando. Eu estou subindo. Subirei. Quem que Tem uma diz parte assim? que- Aí Isaías 14:14. Subirei até mais alto nuvem. Ele já tinha subido? Não. E serei Isso era o plano. Era o plano. Dizia em seu coração. Ele né? Dizia em seu coração. Era o plano dele. Ele já estava arquitetando. Aí lá com o Mikau e Yahusha, ele já estava mandando a mensagem para ele. Você está no lugar do seu pai. Por isso que tem uma Mas parte- esse lugar aí é meu. Porque o meu trono vai ser acima das estrelas do céu. É porque ele não falou diretamente com Que, Yahweh. que ele sabia mais ou menos quando que ia acontecer, não sabia a hora que isso ia acontecer Uhum. em questão. Você lembra? Não sabia a que hora não. Não, eu tô falando assim, ele sabia que ia ser tirado dali. Sabia. O que Yahusha, ia acontecer. Mikau e Ele não Yahusha sabia. A hora não.
Sabia o momento não. Isso é fato. Isso é fato. Mas ele já estava mandando mensagem. Tá chegando. Tá chegando minha hora. Né? Vocês estão entendendo aqui? Então qual é a condição de se dobrar? Por quê? O que está escrito lá em Filipenses que o irmão leu? Diz o quê? A fim de que ao nome de Yahshua, então, mediante a morte no madeiro, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre. Mas aqui não tinha morte ainda de Yahshua. Então, se isso acontecesse antes, ele estava dizendo, o nome Yahshua vai ficar para mim. E não para Mical. E não para Mical. Ele iria destronar Mical nesse exato momento. Destronar legitimamente. E tudo, aí ia ser de uma vez. E não ia ter como Ial fazer nada, não ia ter como fazer nada. Por quê? A missão estava na condição do Criador da Terra. Quem é o Criador da Terra? Quem é o Criador da Terra, irmãos? Yahshua, Yah o Filho. Ok? Por quê? Colossenses 1,15 e 16. Ele é a imagem de Yah invisível. Não é? Primogênito de toda criatura. Para ele foi. Aí fala. Aí fala assim, ó. Nele foram feitas todas as coisas. Principados, tronos, soberanias. Tudo foi feito por ele e para ele. Lembra disso? Ok. Ótimo, irmãos. Ótimo. Então significa que o nome de Yahshua dá a condição de alguém criar. Quem está com o nome de Yahshua dá a condição de ele criar. Se ele toma o nome de Yahshua, ele passa a ser criador. É o sonho dele. Aí você entende. Eu subirei até mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo nas denominações, né? Tá vendo, irmãos? Ele tá querendo ser semelhante aqui a Ial, né? A Zeus, né? Tal. Não, nada disso, nada disso. É muito mais do que isso. O plano dele estava lá em Isaías 14, lá atrás. Só que esse plano vem antes, irmãos. Vem bem antes. Satanás batendo de frente com Yahshua. Mical batendo de frente com Antimachia. Sempre foi assim. Desde o Éden, antes da criação do homem natural na Terra. Lá atrás. Briga de querubim com os filhos de Yahshua. Sempre foi esse choque. Sempre foi. Ele falou assim, esse reino também é meu. Esse reino também é meu. Eu não aceito. E vocês vão ver isso. Agora vamos ver a sutileza dele. Como que ele entra no meio. Ele é atrevido. Quer ver o atrevimento dele? Quer ver? Vamos ver o atrevimento de Satanás. Vou mostrar para vocês o atrevimento de Satanás. Como é que ele é atrevido. 1 Reis. Ô, irmãos. Nós estamos entendendo as partes celestiais. Eu falo assim, olha todo o entendimento que o Pai está trazendo para a gente de lá para trás até hoje. Quando a gente chegar lá em cima, a nossa memória só vai ser para fazer lembrar como que é. Mas toda a arquitetura de Satanás, o que aconteceu, tudo que ocorreu, o Pai vai nos dar todo esse entendimento. Por isso que isso ia crescer a estatura de um varão perfeito. Por que estatura de um varão perfeito? Porque chegamos à estatura de quem? De Yahshua. Ok? De Yahshua. Naquela condição celestial. E estando como o quê? Homem fraco. Num corpo limitado, sente dor, sente cansaço. Tadinho do irmão ali, ó. Tá caindo aos pedaços porque tá gripado. Entendeu? Aí dá gases. Aí dá vontade de chorar por tristeza, né? Limitado. Quando tu fala aí de Satanás... Irmãos, irmão fazendo uma pergunta aqui, ó. Quando você fala aí do plano de Satanás, a ousadia dele, né? Ele queria fazer o criacionismo, juntar com a descendência da serpente? Irmão, ele tentou fazer isso no Éden, né? Mas como tentou. Com 9 que tudo se repete? Ele tentou. Mas por que ele tentou? Quando ele tentou fazer isso, eu vou te fazer uma pergunta. Quando ele tentou fazer isso lá no Éden, os anjos já tinham sido seduzidos? Corrompidos não. Não? Por quê? Que eu vejo lá que tinha 2 lá que ficavam no portão do Éden. É. Fiéis lá, né? Aham. 2.
como pimenta. E aí? Antes do Éden. Antes do Éden? Antes do Éden. Antes de acontecer Eva, Adão, antes dele seduzir Eva. Ele tinha seduzido os filhos de Alcha lá em cima? É porque Lúcifer, no caso, já tinha caído, né? Caído? Lúcifer caiu não, irmão. Lúcifer tá lá em cima. Hein? Ah, tá. Lúcifer tá na glória dele lá em Cara, cima. foi só um texto, irmão. Não é um texto não, a gente já viu que provavelmente o número Primeiro foi lá. As escrituras falam um texto, mas é pra gente entender. Não, a escritura fala um texto não caiu lá em cima não. Judas 1,6 não fala um texto não. Fala assim, aqueles anjos que perderam a primogenitura. É um texto não. É porque nós imaginávamos o exército 144. Não, é Apocalipse que fala. Um texto não, irmão. Fala um texto não. O texto das estrelas vieram, Satanás trouxe na sua cauda. Ah, arrastou um texto das estrelas, mas é lá em cima ou é aqui embaixo, irmão? É aqui embaixo, irmãos. É aqui embaixo. Arrastou com a cauda. Lembra da cauda no chão? Olha, fala assim, eu farei de ti cabeça e não cauda. Lembra? Então, Satanás arrastou um texto na cauda, no chão, na terra. Aqui. Aqui. Não, Aí eu tô voltando pro Alan aqui, hã? Não, tá. Eu não sei te responder. No caso, qual é a conclusão? Então, a conclusão é que, desde antes, ele já queria criar alguma coisa. Já era plano dele. Já era plano dele. Como, antes da criação, ele já tinha esse plano, e embaixo, quando o homem é criado, ele sente a inveja, porque Yahshua começa a criar e fala, eu também quero criar. Hã? Sua pergunta para ele foi assim, se lá, antes dele atacar ali o Éden, se ele já tinha derrubado... E o que eu acabei de falar, irmão? Você falou aqui embaixo. Acho que o irmão tá cansado. Eu tô muito. Eu tô percebendo. Não, eu falei do Isalino, eu respondi o Isalino, arrastou no chão. Falando assim, lá em cima, antes do Éden, a gente entende que ele já tinha o quê? Uma vontade de criar. Entendeu? Ele já tinha uma vontade de criar. Para ele criar, ele tem que o quê? Seduzir. Então, quando a gente analisa as escrituras, a gente analisa as escrituras no tempo do profeta. Só que a gente sabe que o tempo é bem antes de tudo isso acontecer. Porque os planos dele, quando Yahweh criou o céu, aí ele já criou o céu, fez ali o céu e já foi criando a terra? Não, tem um planejamento. Tanto é que nós vamos ver isso aqui por quê, irmão. Tem um trabalho, os anjos trabalhavam, os anjos exerciam uma função, né? Você está entendendo, irmão? Então, antes de tudo, ele já queria criar. Então, nisso ele já ia o quê? Seduzindo. Tudo intencional. Tudo intencional. Quando foi criado na terra Eva, ele já sabia as lábias que ele usava. Se ele estava seduzindo um filho de Alcha lá em cima, Eva, me ajuda aí. Essa mulherzinha aí, toda cheia de comendo as frutinhas ali, pensando que vai ficar na boa, me ajuda aí. Ele ia lá seduzir ela, tranquilo. Entendeu? Eu já entendi que lá primeiro ele fez lá para depois... Isso assim, eu imagino, irmãos, né? Que toda essa artimanha de Satanás vem dessa inveja com Yahshua e com seus primogênitos. Tanto é que Satanás, ele seduz os primogênitos, né? Os primogênitos que vai após outros, eles caem, entendeu? Por isso aqueles anjos que perderam a sua primogenitura, né? Ou seja, no entendimento, entende-se que os 5 ali que foram após outro, e esses 5 arrebatam um exército, entendeu? Por quê? Tem o comandante, tem os generais. Os generais são cabeça de 1000, cabeça de 100, cabeça de 10, lembra disso? Os cabeças. Então, esses generais eles arrebatam. Por quê? Porque se você tira o general e traz para você, o general tem vários aliados. Pega os aliados e traz para ele, tá entendendo? E esses vão após outros, por quê? Segue o general. Você vê que aqueles que caíram foi porque havia neles também interesse. Sim, claro, porque Satanás... Claro, com certeza. Isso a gente imagina com essa clareza mesmo. Tudo interesse, né? Não é à toa que ele... Tem que abrir mão de tudo. Vamos lá. Vamos lá em 1 Reis. Eu quero dizer uma coisa pro irmão. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O irmão falou assim, por isso tem que abrir mão de tudo. Não é nesse sentido.
lembre-se de uma coisa. Toda essa criação foi feita por nós. Tudo isso aqui é nosso, irmãos. Isso aqui nunca foi de Satanás. Tudo isso aqui foi criado pela sabedoria de algo. É carnal. É isso. Não. Não. Eu entendi. As paixões da alma. Porque falar assim, vou abrir mão. Aí entra naquela ministração assim. Não. Aí entra naquela questão de falar assim. Eu não posso comer bem, sabe? Eu não posso às vezes comprar uma roupa melhor. Eu não posso às vezes comprar um carro melhor. Eu não posso ter um emprego para me ganhar bem, porque, né, eu tenho que me abster. Não é isso não. É o abster das coisas que não edificam o teu espírito. Aí sim, ok? Porque tudo esse mundo, irmãos, o que a terra produz é dial. E se é dial, é dos seus filhos. Entendeu? Tem que exercer o governo na terra. Ele quer exercer o governo na terra. Vamos continuar que a gente vai dar sequência nisso. Tá ok? Vamos ver aqui o atrevimento de Satanás, irmãos. Vamos ver o atrevimento de Satanás. 1 Reis, capítulo 22. Vocês vão ver como Satanás é atrevido. Vocês viram que o segredo é o quê? Se dobre, se prostre. Outra coisa, vou subir. Vou te mostrar aqui no alto aqui para você ver que tudo isso aqui é meu. Eu dou a quem eu quiser. Isso tudo era uma mensagem para Mical. Isso tudo ele estava mandando como se diz, uma indireta. Aqueles famosos WhatsApp, né? Você conversa com a família, aí você fala alguma coisa que não gostou, aí o familiar vai e coloca lá assim, no WhatsApp, assim, te mandando direta. Se fosse bonzão demais, por que você mesmo não faria, né? Você fala assim, tá falando com o vento? Obviamente está falando comigo, porque conversou comigo ontem, né? Aí manda as indiretas de longe para saber que você vai pescar. E é isso que fez. Então Satanás, ele já tramava isso e Mical e Alcha estavam atentos. Mas não sabia que momento que isso ia ser. Né? 1 Reis 22, versículo... Vamos pegar o contexto para a gente entender, tá? Versículo 13. Todos encontraram? 22, 13. Diz assim: o mensageiro que fora chamar Miqueias lhe disse: os profetas são unânimes, sem falar a favor do rei. Procura falar como eles e predizer o sucesso. Mas Miqueias respondeu: pela vida de Ial, pela vida de Ial, que Ial me disser, é isso que eu anunciarei. Isso aqui é uma palavra de um profeta verdadeiro. É que Ial fala que eu anuncio. Por isso o mensageiro fiel e verdadeiro. Chegando à presença do rei, este perguntou-lhe: Miqueias, devemos ir a Ramote de Gileade para combater ou devemos desistir? Respondeu ele: sobe, serás bem sucedido. Sobe, será bem sucedido. Ial vai entregá-las nas mãos do rei. Mas o rei lhe disse: quantas vezes é preciso que eu te conjure para que me digas somente a verdade e em nome de Ial? Então ele disse: eu vi todo Israel disperso pela montanha. Presta atenção. Como um rebanho sem pastor. Quando a gente vê um rebanho sem pastor, qual é o verdadeiro pastor? Ialcha. O papai desce para a terra. Como é que fica esse céu, hein? Como um rebanho sem pastor. Ial me disse: eles não têm mais mestre, que cada um volte em paz para sua casa. Presta atenção. O rei de Israel disse então a Josafá: não te havia dito que ele não profetizava para mim o bem, mas o mal? Miqueias retrucou: escuta a palavra de Ial. Irmão, presta atenção nisso aqui. Eu vi Ial, que é Ialcha, sentado sobre o seu trono. Todo o exército do céu estava diante dele, à sua direita e à sua esquerda.
Ial perguntou: quem enganará Acabe? Esse é o momento de uma conversa com Ialcha e seus filhos. É preciso que alguém engane Acabe. Quem que eu vou enviar para ir lá? Como que nós vamos fazer isso? E a direita e a esquerda tem seus conselheiros falando. Presta atenção. Aí ele fala, versículo 20. Ial perguntou, Ialcha perguntando: quem enganará Acabe para que ele suba contra Ramote de Gileade e lá pereça? Este dizia uma coisa e aquele outra. O da direita falava: ah, faz isso. O da esquerda: ah, faz isso. Eles falavam entre si coisas diferentes. Os filhos de Ialcha dando conselho para Ialcha. Olha aí os conselheiros do rei. Sempre existia. Tá vendo que sempre teve essa organização celestial? Presta atenção. 21. Então, o que? Um espírito se aproximou e colocou-se diante de Ialcha. Sou eu que enganarei, disse ele. Ial lhe perguntou: e de que modo? Respondeu: partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Satanás entra com ousadia. Já que vocês não decidem, eu vou lá e engano todo mundo. Mostrou quem ele era. E ele já entendia isso desde muito tempo. Ele já queria, ele já agia dessa forma. Aí ele fala, aí Ial disse: tu enganarás, será bem sucedido, vai o quê? E faze assim. Autorizou. Isso aqui é uma visão celestial. Por isso que entra aquela quando o Marco fala que quando Josué, né, perguntou: quem você é? Um dos nossos ou um dos nossos? Aham. Aí o que ele fala? Eu? Não, né? Nenhum outro, né? Aham. Eu sou general, né? Estou na responsabilidade de comandante. Ou seja, superior a todas as coisas, porque o mal também serve. Exato, exato, exato. Eles estão a serviço de Ialcha, que é a face de Ial. Eles estão a serviço. Mas você viu aqui Satanás entrando na frente? Eu nunca tive isso aqui, eu já vi essa história há muitos anos, que eu conheço ela, de um espírito, mas nunca tomei como Satanás. Olha, agora eu sei. Ele entrou, você sabe por que é ele? Vamos lá em Jó. Não, isso sim. Vamos lá em Jó. Isso aí eu entendi. Você acredita que eu achava assim, que é um espírito da parte de Ial? É o espírito da parte de Ial. É da parte de Ial, mas nunca... Mas é um ser, né? Porque não é espírito, é um ser que age. Mas você vê que, ó, a visão dele foi o quê? Eu vi Ial sentado no seu trono. Um exército, à sua direita e à sua esquerda. E eles estavam dando conselhos. Um falava uma coisa, outro falava outra. Porque Ial falou assim: quem que nós vamos enviar para enganar Acabe? Aí ele falou assim: quem que nós vamos enviar? O que você acha? Isso com os filhos. Aí, A filha é Ialcha, né? é Ialcha. Lembra que Ial, Inacessível. luz inacessível. Isso com os filhos. Aí é Ialcha. Aí Região celestial. aqui é no trono, nos palácios de marfim. Aí ele fala assim: e aí, quem que nós vamos enviar? Aqui é os conselheiros do rei ao redor dele. Quem que nós vamos enviar? Para enganar Acabe. Aí fala, isso. Aí o outro fala, faz isso. Aí o outro fala, faz isso. Aí Satanás chega no meio. Entrou atrevidamente sem ser convocado nem nada. Chega no meio. Eu vou. E eu serei boca de mentira na boca dos seus profetas. Viu como é que ele engana? Ele quer ser boca de mentira na boca dos profetas dele, de Satanás? Não, nas bocas do profeta de Ial. Oi, irmão. Engraçado. Satanás é enganador, né? Aham. Imita o Ialcha é verdadeiro, né? Aham. Mical é o antes da vida. Aham. Macho é o antes da morte. Da morte. Tudo imitado. Está tudo Oposto um do outro. Mas você vê que essa oposição, ela não aconteceu no momento que eles nasceram, que eles foram gerados, porque eles brincavam entre eles. Mas você vê que isso veio depois, quando o papai começa a amar mais o seu filho José. Entendeu? Aí começa
essa inveja. Inveja. Começa essa trama. Aí o filho era o quê? Falava das coisas do que seus irmãos faziam e contava para o pai. E isso que agradava o pai nele. E ele amava mais José do que todos os seus filhos. Por que amava mais José? Ah, porque era o filho da sua velhice. Ah, me ajuda aí, irmão. Que filho da velhice? É porque ele contava tudo para o pai do que os irmãos faziam de mal. Era fiel. Estava do lado do pai. Que todos esses profetas aqui eram de Ial, sendo que o único de Ial que era o que estava revelando essa visão. Aham. E ele era o verdadeiro profeta. Aham. Ial. Os demais eram tudo corruptos, se corromperam. É, E ficaram do lado de Acabe. mas aí eu te, tá aberto aqui no aí eu te falo. Não é tudo uma repetição? É. Isso aqui não aconteceu só na terra. Aconteceu lá em cima, daqueles que eram boca de Ial, para falar por Ial, para falar pelos seus comandantes, pelos seus sargentos, seus generais, e eles eram a favor de Satanás. Por isso que Satanás, Ezequiel 28, ele se ornamentava com as pedras, ficava desfilando, que esse aqui também é meus filhos. Não, era filho de Alxa, mas foi a favor de Satanás. Irmão, Jó. interromper. Ah, Você falou que você ornamentava, né? Os Aham. filhos de Alfa, salva de Alfa. Mas aí está a fidelidade, né? Do filho amado de Alfa. Porque quando os filhos do papai Alfa estavam ornamentando Satanás, ele estava com Alfa. estava com Alxa. Estava sempre com ele, né? Sim, andava com ele. Ele era o quê? E eu quero que vocês entendam uma coisa. Quero que vocês entendam uma coisa. Bem interessante. Não ia falar no áudio, mas eu vou falar. O seguinte. Você pega a condição de que quando eles entraram ali no templo, para tomar o templo, tudo mais, você lembra disso? Lembra, né? Lembra, né? Aí, Satanás, se sabe, você fala, tem que falar cautela, né? Respira que eu tomo água. Satanás, ele vai ali, quem tá com Mical ali naquele momento? É aqueles que sempre andou com Mical. O sacerdote sempre andou com Mical, né? E esse grupo que sempre andou com Mical é que não vai a favor de Satanás, porque você vê que até os sentinelas eles foram. Então, Alxa, Mical, sempre andou com o papai. Tá entendendo? No momento que ele vai para a luz inacessível, é como se ficasse um lugar sem pastor. Um rebanho disperso. Mas Mical organiza. Mas os outros aceitam ele como rei em cima deles? Não, eles não aceitaram ele como rei. Aí a gente lembra daquela parábola das minas. A parábola das minas, o papai Alxa não está falando dele. Entendeu? A palavra das minas, o papai Alxa não está falando dele. A palavra das minas, o papai Alxa está falando de um rei que iria para uma cidade distante. Mas eles aceitaram ele como rei? Não, eles não aceitaram ele como rei. Você está entendendo? Inclusive, eles levantaram ali os emissários para ir contra. Entendeu? Então tudo se repetindo. Mas aquilo ali é uma parábola celestial. Porque sabia aquele que ia ser rei na terra. Porque se ele é a sabedoria criadora de Ial, ele cria tudo com o papai, como seu aluno, significa que o papai construindo falando, meu filho, o céu eu fiz. Agora a terra é você. E com você, os seus filhos. Porque lá em cima foram os meus filhos comigo que fizeram. Inclusive você. Aprende como se faz, como lidar. E essa terra será tua por herança. E por isso que fala, não vai faltar um rei para a descendência de Davi. Porque o único que veio de relação sexual é Mical. Mas papai Alxa não veio de relação sexual. Então ele é Yaldá celestial. Mas Mical, ele tem uma linhagem consanguínea, mostrando que o rei que vai levantar o novo templo. Mical foi gerado Novo templo na terra. E nasceu aqui embaixo. Exatamente. Por que nasce aqui embaixo? Nasce no lugar de onde ele vai ser rei. Tá bom, irmãos? É muito forte, não é? É muito forte. Vamos lá em Jó.
É, Jó. Jó 1. Jó 1. Jó 1. Mas deixa aí os primeiros reis marcados. Jó 1. É. Jó 1. Jó 1. 803. Irmãos, hoje de manhã, eu ruminando o áudio, o irmão falando do 666. Aquele número ficou na minha cabeça, 666. Aí, relembrei dos estudos passados. Gente, a sexta era o sexto anjo. Satanás imitando. Por que Satanás quis imitar? E a palavra fala assim, aquele que tem inteligência, calcule, o número é 666. E é o número de homem. É o número de homem, número de homem. Por quê? Porque é o sexto homem. É o sexto homem, o sexto. Aí o irmão vai e solta aqui. As irmãs com dúvida, né? Do quinto, do sexto, do sétimo, o irmão vai e relembra. Eu lembrava, mas não lembrava. Aí ele vai falando aqui, fala no áudio. Ele é o quinto. Ele é o sexto. Por quê? Os 5 se perderam. Ele é o sexto. Ele imitando o homem. Ele imitando aquele que é o sexto. Falei, rapaz, então fez conexão certinha, porque o pai já tinha me dado a mensagem e à noite o pai confirmou através de uma mensagem do irmão no grupo. A gente vinha no carro, eu que eu mandava. Aí na hora, o 666 é isso. Eu falei que o irmão ator aqui, o homem nasceu no sexto dia. Sexto dia. Eu falei naquele É. dia, no domingo. Sexto dia. No sexto dia, irmão, porque ele está falando só daquele que foi arrebatado. Falou de duas coisas que foi arrebatado, 666. Aí eu falei o homem que foi criado no sexto dia. Sexto dia. E é muito tremendo, né? O homem era aquele, virou Mical. Então vamos lá, Jó 1. Diz assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Presta atenção. Era um homem íntegro e reto, que temia Ial e se afastava do mal. Né? Nasceram-lhe 7 filhos. Essa história aqui é a história de quem, irmã Débora? Sim, mas de quem, Celestial? Yaush. De Yaush, né? Yaush é o filho ou Yaush Mical? Vou continuar lendo. Ai, mano. Vai, mãe. Não, vamos lá, vamos lembrar. Vamos continuar. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí você entende a quantidade dos filhos e filhas, tá? Possuía 7.000 ovelhas, né? 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, né? Jumentos, mula não. Jumentos. E servos em grande número. Viu que o servo é grande número. Aí você lembra de Apocalipse 7, o ancião falando para Johanna: Johanna, e esses aí, quem são? De onde vêm? Aí Johanna fala: mestre, tu sabes. Johanna, esses aí são que vieram da grande tribulação. E era um número que não se podia contar. Ok? Servos. Um número grande. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquete. Aí você lembra, né? Nunca me deste um camelo para celebrar com os meus amigos. O camelo não, um cabrito, né? Cabrito. Celebrar com os amigos. Um dia em casa de um dia em casa de outro. E convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Por quê? As irmãs não tinham o quê? Herança. Agora vão ter, né? Aí diz... terminados os dias de festa, Jó mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo, ele oferecia holocausto para cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham o quê? Cometido pecado, maldizendo a Ial em seu coração. Assim costumava Jó fazer o quê? Todas as vezes. Isso aqui tudo é uma condição celestial do papai Yaucha trabalhando e sempre intercedendo para os seus filhos, ok? Viu, irmão?
Então tá. Aí, de repente, do nada, a palavra quer contar uma história celestial. Do nada, assim. Ele de repente fala assim: no dia em que os filhos de Jó. Pera lá, tá falando de Jó? Aí do nada ele quer mudar o assunto. Por quê? Ele está tratando a história de Jó como algo celestial também. Ok? Aí fala assim: no dia que os filhos de Yausha, né? É os filhos de Yausha? Ou é os filhos de Yau? Vieram se apresentar a Yau. Entre eles veio também quem? Yau então perguntou a Satanás: de onde vens? Lembra o momento lá? Que ele se apresenta para o rei no conselho? E ele vem atrevidamente e fala assim: eu vou lá ser boca de mentira? Aqui ó. No momento, no dia que os filhos de Yau vieram se apresentar. Se apresentar por quê? Porque os filhos de Yau apresentavam trabalho, apresentavam tarefas, se apresentavam diante do pai. Viu em cima na história de Jó que Jó chamava eles de manhã cedo? Olha, versículo 3, olha. Terminados os dias de festa, Jó mandava chamar para purificá-los. Tá vendo que Jó mandava chamar os seus filhos para purificar eles? Aí a história vai continuar com a parte celestial. No dia que os filhos de Yau terminam as festas deles, lá Yausha mandava chamar seus filhos para se apresentar. Para o quê? Abençoar eles. Vocês estão vendo essa história? Nós estamos vendo a nossa história lá no céu. Como que acontecia? Nós celebrávamos festas, nós nos divertíamos, nós corríamos, nós brincávamos, ia na casa do um. Olha, íamos na casa. Tinha casa, irmãos, tinha casa. É só filho de Yausha que consegue entender isso, irmãos. Tinha fartura, tudo, olha a alegria. Olha para vocês verem isso aqui, que maravilha. Aí fala, no dia que os filhos de Yau vieram se apresentar, porque Yausha chamou, entre eles veio Satã. Oh, engraçadinho. Ninguém chamou esse querubim. Aí, ó. Entre eles veio Satã. É tremendo, né, irmão? Uma barata gigante, irmãos que estão no áudio. Uma barata literalmente passou debaixo do meu pé, irmãos. No dia que Satanás se apresentou, a barata aparece debaixo dos meus pés. Nunca passou uma barata aqui. Yausha pisou na cabeça. E foi a filha de Yausha e pisou na cabeça da barata. Porque Yausha disse: vos darei o quê? Tem muita coragem. O quê? Para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, né? Olha lá, ó, pisou. Viu? Bobeira de sinais? Não, são sinais verdadeiros. A gente fala e coisas acontecem que a gente não entende. Ela estava escondida, ouvindo a conversa. Aí na hora que o filho de Yausha chamou, aí ele vem junto. Vamos lá continuar, irmãos. Vamos continuar. Presta atenção. Versículo 7. Yau então perguntou a Satanás: de onde vens? Vem ali do cantinho, ó. De onde vens? Aí ele fala: venho de dar uma volta pela terra, né? Essa aí, ó. Vem lá de Babilônia, lá, ó. Tava dando uma volta ali no tempo de Babilônia, ali do lado. Andando a esmo, né? Respondeu Satanás. Respondeu o Satanás, né? Yau disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, né? É um homem íntegro, reto, que teme a Yau e se afasta do mal. E Satanás respondeu a Yau: é por nada que Jó teme a Yau. Uai, pera lá. Aqui está falando então, é com Yausha, né? Porque fala na terceira pessoa. Porventura, não levantaste o muro de proteção ao redor dele, de sua casa, de todos os seus bens? Agora presta atenção. Quando a gente vai lá em 1 Reis, viu o céu, viu o trono e ao redor do trono um exército. A muralha ao redor do trono celestial. Viu toda a palavra? Os 144 mil. Viu? A conexão da palavra. Lá em Miqueias, ele viu no céu aberto, anjos do lado do outro, a muralha. Viu?
Agora você viu como é que ele é atrevido, ele se apresenta? Ninguém chamou. Ninguém chamou. Aí, vamos lá em Gênesis 28. Nós estamos vendo a rotina dos filhos de Alcha, como Satanás se apresenta, nós estamos entendendo a sutileza de Satanás, nós estamos vendo como grande, irmãos. É isso que nós estamos podendo compreender através das Escrituras, que estavam totalmente codificadas. Ele invejou tudo isso para querer se tornar igual a isso. Né? Exatamente, irmão, exatamente. Gênesis 28. Versículo 10, diz assim. Todos encontraram? Página 70. Gênesis 28, 10. Encontraram, irmãos? Diz assim: Jacó deixou Barsabé e partiu para Arã. Coincidiu ele chegar a certo lugar, e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou sob a cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra, e o seu topo atingia o céu. Não é os céus, não, o céu. Anjos de Ial subiam e desciam por elas. Agora você entende o momento que os anjos vinham aqui embaixo fazer alguma coisa. Aí você lembra que no momento do Éden ali, Adão e Eva não estavam na terra, né? Eles estavam lá em cima. Mas no jardim de Éden. Mas os filhos de Alcha se apresentavam para eles. Mas esse momento específico, eu me atrevo a falar para os irmãos. O momento que a terra está sendo criada. Sabe? É uma visão que o Jó está vendo lá na frente, mas é uma visão que era lá de trás. No momento que a terra estava sendo criada, e disse Ial, façamos isso, façamos aquilo, faça-se isso, haja isso. A palavra dele fala e os filhos trabalham. Mas os filhos estão lá em cima e a terra está sendo feita aqui embaixo. Anjos subindo e anjos descendo. A visão de Jacó. E ele fala aqui no versículo 11, coincidiu. Quando você fala coincidiu, é porque aconteceu. Coincidiu de ele chegar a certo lugar. E nele passaram a noite. Foi só pouco. Aí ele fala, coincidiu. É porque aqui é só a condição da história, né? Porque o mais importante é o sonho que ele teve. Qual o sonho que ele teve? O sonho de uma escada. Por que ele viu a escada subindo e descendo? Nas denominações falam assim, anjos subindo e descendo, trazendo as bênçãos. Existia uma execução de trabalho, tarefas. Você vê que Jó chama os seus filhos para se apresentar de manhã cedo depois das festas. Mas por que depois das festas? Porque lembra de Mical, em Provérbios 8, ele tinha as suas delícias entre os homens. Viu, irmãos? Ele vendo a construção, ele ajudando o papai, ele ajudava sozinho, irmãos? Nos anjos sempre. Tinha, entre todos eles, ajudando, auxiliando. Entre os anjos, na terra, construindo a terra, os luminares, irmãos, as vegetações, os animaizinhos aqui na terra. Por quê? Os anjos tinham que fazer uma cópia das coisas que eram o quê? De cima. Então eles iam lá, copiavam, traziam para cá e mostrava o que estava acontecendo. Entendeu? Faça isso. Aí os anjos subiam, é assim. Descia, vão fazer. Faça aquilo. Aí o anjo subia e descia. Fazia. E nisso, Ialcha e Mical, juntos, trabalhando e se divertindo, e brincavam com as suas delícias.
Tempos e tempos eles faziam festa, chamavam as irmãs, vem cá festejar com a gente, porque vocês não têm casa. Então vem cá festejar com a gente, né? E eles brincavam, se divertiam, e era tudo uma maravilha, porque fazer a terra, eu imagino que foi uma alegria que só. Irmão, isso não é loucura uma mensagem como essa? Uma loucura para um filho de Adão natural entender? É poder de algo. Você viu? Aí você entende por que Satanás fala assim: eu subirei até mais alta nuvem e serei semelhante. O nome Micael é o que, irmão Isalino? Aquele que é semelhante a... Satanás está querendo tomar o lugar de Micael, porque sabia que ele ia receber o nome de Ialcha. Se Ialcha, como homem na terra, se prostra para Satanás, significa o quê? Que ele toma o lugar de Micael e recebe o nome de Ialcha. E como Ialcha criou todas as coisas e Micael, com o nome de Ialcha, conquistou todas as coisas por herança do pai dele, significa o quê? Que ele toma tudo de Micael. E o ser criado passaria a ser criador, porque com o nome de Ialcha. Semelhante ao Altíssimo. Por isso ele queria fazer com que o papai aqui na terra se prostrasse. E era necessário que o papai Ial falou para o seu filho: esse aqui é meu filho, ele é servo, ele é íntegro. Ah, mas é claro que ele é íntegro, Ial. É claro que ele é íntegro. É simples. O exército dele aqui ajuda ele a fazer tudo. Tudo que você pede, ele recebe. Agora, tira esse exército do meio dele, deixa ele sozinho comigo. Na hora da tentação do deserto, o papai ficou sozinho com ele. É a tentação que Jó venceu ele, assim como o papai. Venceu, irmão. Venceu. Como um homem fraco, menor do que os anjos, ele se colocou e venceu Satanás, um ser poderoso, criado lá nas partes celestiais. Se tornando forte e valente. E se tornando forte. Irmãos, isso é tremendo demais. Você vê que... Grataial. E nós estamos imitando. Deixa eu me falar. Você vê que da mesma forma que Abraão elogiou José diante dos irmãos, e gerou aquele... Peraí, irmãos, estou entendendo. Irmãos, peraí, como é que é, irmã? Da mesma forma que Israel, né? Ele elogiou José diante dos irmãos e gerou aquele ciúme. Você vê também que na hora que Jó, né, é elogiado, né, gera também um ciúme de Satanás. Gera um ciúmes. Tá vendo meu filho aí? Lembra-se que aqui na história de Jó tem duas posições. A posição que na história concreta, ali é Ialcha. Mas na posição de uma história celestial, é Ial soberano, conversando com o ser querubim. Meu filho é íntegro. Ele não se dizia para nada. Ele é meu filho. Ah, mas é claro, você dá tudo para ele. Ele faz o que ele quer. Ele constrói aquilo e você permite. Ele faz aquilo e você permite. Ele tem um exército que auxilia ele todo tempo. Todo tempo tem um exército que está ali com ele. Anda com ele para lá, para onde que ele vai estar lá. Entendeu? Ele senta no trono, tem exército à esquerda e exército à direita. Se ele vai lá no Éden, os filhos estão lá. Se ele vai lá na terra, os filhos estão lá. Onde ele está? O exército acompanha ele. Agora faz o seguinte, deixa ele comigo sozinho. Tira o exército dele, tira tudo dele, entrega para mim. Aí Satanás fala assim, eu vou te levar aqui até no mais alto monte, porque esse reino foi todo me dado. E Ial deu para ele mesmo, irmão. Então toma o reino, toma a terra, toma o que ele criou e toma a vida dele nas tuas mãos. Só que você não vai tocar na vida dele não. Mas toma ele como homem, carnal, como um ser criado. Toma aqui nas tuas mãos. Vê se ele vai se prostrar perante você. Ele se prostrou? Não. Naquele exato momento ele cria um ódio. O que ele faz? Eu te mandei uma mensagem, Micael. O seu pai vai morrer. E agora eu te pego aí.
Aí ele sobe, aí entra Salmos 18. Ele já tinha tramado tudo. Ele entra com a sua cavalaria ali, tomando a parte celestial de Marfim e tomando com antimachia o templo. Ial entra na hora, cavalgando num querubim, com seus pés numa nuvem escura, desce no templo, pega Mical pela mão, os seus filhos que estão no templo e coloca onde? Na terra. Mas aqueles que foram após Satanás ficou lá. Nós vamos ficar de bem bom que era no céu com Satanás. Vai vocês também para a Babilônica, aqui é o querubim e os filhos dos querubim. Filho de Alcha aqui não. Pega eles e joga para a terra, é jogar mesmo. Aí, irmãos, se cumpre a palavra, que Satanás será rolado como uma bola em terreno espaçoso. Grata a Alcha, irmão? É muito forte, né? Só uma observação aqui, nos nossos tempos, né? Passados, de denominação, quando eles falavam de Jó, eles falavam assim, esse aqui é um livro que a gente não sabe se como é que é uma história, porque não sabe a origem de Jó. Eles não sabiam explicar por quê. Não sabia que Jó era representação. Né? E você vê que Jó, ele tem as duas representações, né? Ele parte um pouco ali para a representação do pai de família, isso, Mical, e de Ialcha, que se tornou Ial filho. Tá vendo? Mas principalmente na condição celestial de Ialcha, porque a única condição que a gente vê que Jó fica sem nada é a condição do papai Ialcha e depois a condição de Mical. Mas primeiro é do papai Ialcha. Os filhos dele, irmãos, são tirados deles. Espada, levanta contra o meu pastor, contra o homem e seu companheiro. É tirado dele. Porque nessa parte ele ainda não foi. Não tinha. É tirado dele. É tirado do exército dele. Os filhos se rebelam contra o próprio pai. Entendeu? Tudo se repetindo nas histórias das escrituras, mas tudo encadeado, irmãos. Tudo encadeado. Mas você viu que a tentação no deserto era uma mensagem para Mical? Sim. A tentação no deserto era uma mensagem para Mical, porque ele fala assim, vamos voltar lá rapidamente para a gente finalizar, que eu quero mostrar um outro detalhe. Lucas 4. A gente vai finalizar agora. Livro de Lucas abençoado, hein? Esse aqui. Seus filhos de lá, Ele age com sutileza, presta atenção. Vou pegar aqui do versículo 5 de novo. Diz assim, O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra, e disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Alcha, está escrito, adorarás o quê? Ao mestre, teu Ial, e só a ele prestarás culto. Conduziu depois a Ial-Shalã, presta atenção, conduziu depois a Ial-Shalã, colocou-lhe sobre o pináculo do templo e disse-lhe, essa parte que eu queria que os irmãos entendessem, sobre o pináculo, aí é a parte ainda superior do templo, e disse-lhe, se és filho de Ial, olha Satanás falando com Jó, se és filho de Ial, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Mas os anjos estavam lá olhando. Se ele atira, os anjos vêm e pegam ele. Mas aí comprova que ele é um ser celestial, não um homem. Desfazendo a obra, que era o quê? O cordeiro como sacrifício para a humanidade. Aí, para te guardarem, e ainda,
eles te tomarão pelas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Mas Yahushua lhe respondeu, foi-lhe dito, não tentarás o mestre teu Yahweh. Tá vendo aqui? Por quê? Porque nesse exato momento, se ele permite que, se ele se joga dali e os anjos vêm e resgata, duas coisas acontecem. Primeiro, a humanidade perde o direito, porque vou jogar daqui, se os anjos me guardarem, porque isso iria acontecer. Como é que o homem flutua no céu, né? Como é que pode? Ia perder o cordeiro, né? Aí ia ser o quê? Um Deus, né? Uma entidade celestial. Aí foi fácil, seus anjos te guardem, é fácil. Porque lembra que Satanás falou com ele assim, tira a muralha, tira os seus filhos de perto. Mas agora ele queria que os filhos viessem resgatar ele. Porque era a armadilha de Satanás que Yahushua pulasse e os filhos viessem resgatar. Se os filhos vêm resgatar, aí ele fala assim, eu não falei que ele não é fiel a você? Olha lá, chamou os filhos para ajudar. A missão já estava para água abaixo. A missão vai para água abaixo. Tá vendo que essa passagem aqui é uma passagem que Satanás usa de sutileza para derrubar a obra do papai? Inclusive falando assim, transforma a pedra em pão, porque era o filho, era um dos filhos dele, estaria comendo seu próprio filho como Moloque comia os seus filhos. Tá vendo? Ficou claro, irmãos? É muito grato, papai. Pode falar, irmã. Falando de Jó, né? Lembrei aqui de Isaías 53, versículo 3. Porque Jó foi tirado do útero, né? Uhum. Inclusive, ele adoeceu, né? Teve doenças graves. Sim. De pele, um dente, né? Sim. Então, eu lembrei de Isaías 53, falei assim, Isaías 53, 3 e 4. Fala assim, que compara, né? Essa representação do Papai Yahushua com Jó, essa representação humana. 53 o quê? 3 Aham. e o 4. Fala assim, era desprezado e abandonado pelos homens. O homem sujeito à dor, familiarizado com enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado. Não fazíamos caso nenhum dele. Lembrando dos amigos de Jó. Os amigos de Jó. Né? E, no Nas entanto, condições celestiais, querendo ou não, lá em cima, sendo o quê? Lá em cima, sendo o quê? E Yahushua é desconsiderado pelos seus próprios filhos. Aí 4. E, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Yahweh e humilhado. Assim como os amigos de Jó, ele está sendo castigado. Ele está sendo castigado. Exatamente. E o detalhe aqui que você colocou aqui, ó, mas nós tínhamos como vítima do castigo, ferido por Yahweh e humilhado. Ferido por Yahweh por quê? Por que ferido por Yahweh? Lembra de Zacarias? Espada ferino. Que são essas feridas no teu braço, na tua mão, no teu peito? Arrancando os filhos. Que são essas feridas no teu peito? Sendo ferido por Yahweh. Era permissão de Yahweh que isso acontecesse. O céu ficou como ovelha sem pastor. Irmão, né? O Jó foi por 2 vezes, aí o pai falou a respeito de Jó, por 2 vezes. Por 2 vezes da parte tentada e depois agora tocado no corpo dele. Seria, não sei, seria uma apresentação, por exemplo, da parte que ele foi tentado aí no Lucas 4. Essa é a primeira parte, que foi a primeira parte de Jó. E na segunda, que Jó ali agora já tocando na vida dele, na saúde dele, seria no madeiro naquela hora ali, também sendo agora atingido fisicamente no madeiro ali. Que aí é na hora que também é atingido Jó, na parte de física dele. E lá já na parte do Papai Yahushua ali foi na hora do madeiro. Entendeu? Irmão. Ele falou, não, olho por olho, dente por dente, tudo como tem dará. Seria o que? A vida.
Agora também no madeiro, ele até falou, pai, se for possível, passa de mim, querendo. É a própria vida que ia ser dada ali. Mas ele, até que o pai ficou em silêncio e falou, não, toda a vida seja feita. Ele aceitou, então ele passar pelaquela. Eu não consigo te falar assim, né? Com clareza. Mas as duas vezes, eu lembro, mas eu remeto muito às duas faces de Ial, sabe? Foi o maior ataque de Jó, foi naquela da vida dele. Como foi também a representação do. Eu lembro das duas faces de Ial, sabe? Face direita, face esquerda, lembra? Também, que atingiu os dois. Atingiu os dois, né? Porque feriram a face do juiz de Israel, lembra? Feriram. E aqui, ó. Feriram. Que são esses feridos no seu peito? Os dois que têm referência de ferimento. Feriram, bateram. Feriram a rocha por 2 vezes. Tá vendo? 2 vezes, as duas faces. Aí eu penso dessa forma. Mas, é tudo assim. A palavra se conectando, né? Estou indo mais a fundo, mas a palavra se conectando. Gratidão, irmãos. Gratidão, né? Vamos dar gratidão, papai, então. Quando eu falei com o irmão Arthur ali, não foi, eu lembrei que não foi no grupo, foi na quarta, que é a última que nós tivemos a última reunião. Antes dessa. Foi aí que eu falei aqui. Falou o que você fala? Aquela parte que eu falei ali sobre. Deixa eu ver se eu lembro. O homem foi criado o homem foi criado no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia. Sim. Porque faz todo sentido, né? Você falou de Enoque e de algumas outras representações. Faz todo sentido. Então vamos dar gratidão, papai. Grato a Yahusha, grato a Yao. Grato a Yahusha, grato a Yao. Grato a Yahusha, grato a Yao. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.